Olá, eu sou o Arthur e essa é a nossa apresentação sobre a inteligência artificial, as promessas e ameaças. Então a gente começa a nossa apresentação falando um pouquinho sobre o que é inteligência e o que é artificial, para a gente entender melhor, esse conceito. Começando então por inteligência, a gente pode definir inteligência como a capacidade de alguém ou algo de se comunicar, resolver problemas, aprender, entre outros. Artificial. A gente pode caracterizar artificial como algo que não é natural, uma máquina, um algoritmo, software, hardware. Então, a partir disso, a gente pode concluir que inteligência artificial é uma tentativa de implementar, por meio de hardware e software, sistemas que podem ser considerados inteligentes. E isso pode significar que eles podem raciocinar, identificar padrões, interpretar e até aprender. Como dá para ver ali na imagem na direita em cima, existem várias áreas ou sub-áreas de inteligência artificial. E só para pegar um exemplo de aprendizado de máquina foca bastante em como essas máquinas elas podem aprender e também como elas podem reconhecer padrões que nem nós, seres humanos. Entrando no tópico da apresentação, temos as promessas e as ameaças da inteligência artificial. Começando pelas promessas, e como exemplo, trouxemos a acessibilidade e a automação que visam uma melhora na qualidade de vida. Então a gente começa a nossa apresentação de acessibilidade com o primeiro exemplo, que seria justamente uma IA para ajudar pessoas que têm deficiência visual a ler, entender e interpretar as imagens, né? Então, começando pelo exemplo da esquerda, essa IA ela recebe uma imagem, né, e ela tenta descrever o que está acontecendo nessa imagem. Então, uma garota jovem, né, com um vestido rosa está balançando num balanço. Então, ela consegue descrever textualmente o que está acontecendo na imagem, que nem no exemplo da direita, né, um cachorro preto e branco pula sobre uma barra. Alguns outros exemplos de como a IA pode nos ajudar no quesito da acessibilidade é justamente a Be My Eyes, que é um sistema inteligente que ele conecta voluntários e deficientes visuais. E qual que é o intuito disso? É justamente que esses voluntários ajudem esses deficientes em tarefas que no dia a dia que às vezes é dificultada, para esses deficientes visuais. Por exemplo, saber quando que o leite vai expirar, que está impresso na caixa, mas o deficiente visual não consegue ter acesso à informação. Então, um voluntário, por meio de uma chamada de vídeo, o ajuda. Então, a IA ela conecta e consegue entender quais são as pessoas que precisam de ajuda e quais são as pessoas que vão ajudar. A outra IA, que a gente vai usar nesse exemplo também é da Apple e ela recebe treinamentos para entender melhor o que as pessoas estão falando, com a Siri. Então a Siri é um assistente de voz do iPhone e o que ela faz? Ela ajuda a entender ou ela recebe treinamento para entender melhor essas pessoas que têm dificuldade na fala. Então a IA, está aprendendo a entender melhor essas pessoas. Um exemplo de automação para usando IA é o próprio controle de residência e geração de códigos. No próximo slide, a gente tem o controle de residência usando IoT, Internet das Coisas, onde basta ter objetos conectados à internet para que a gente tenha controle de gastos, controles de lâmpadas, ar-condicionados, cafeteira, e entre outros objetos, para que toda a casa fique inteligente. Beleza? Depois pode passar. Outro exemplo de automação é o Copilot, que é uma inteligência artificial do GitHub com parceria com a OpenAI, que ele gera códigos a partir de comentários. Por exemplo, nessa imagem, onde a gente está verificando se esse número, se essa sentença é positiva, e a gente apenas escreve ela e o copilot faz o resto. Ele escreve a função inteira com base em respostas do Stack Overflow e dos próprios repositórios do GitHub. Então, para a gente entrar um pouco no âmbito das ameaças, as coisas ruins que podem acontecer pelo uso errado, das inteligências artificiais,
a gente tem como exemplo a deepfake, a coleta de dados e também as tendências preconceituosas que podem acontecer em IA. Coleta de dados. Bom, não é novidade para ninguém que grandes empresas do ramo tecnológico possuem um grande fluxo de dados. E com isso, elas implementam seus algoritmos, suas inteligências artificiais, para analisar esses dados inseridos pelos usuários e ver qual as melhores decisões que ela pode tomar para visar sempre o lucro. Não é novidade sobre o Facebook, né, que estava envolvido na questão política nos Estados Unidos através do uso de dados das pessoas. E assim diversas empresas têm feito, não visando vender esses dados para governos, por exemplo, algo do tipo partidos, mas sim para o seu próprio interesse, né, para ver a melhor decisão para eles crescerem com isso. Também tem uma pesquisa que foi feita em 2019 pelo Palo Alto Networks, que é uma empresa de cibersegurança, em que foram entrevistadas 1.000 pessoas e dessas 1.000 pessoas, 52% elas preferiam que seus dados fossem tratados por uma IA do que por um ser humano. Dessas 1.000 pessoas também, 55% delas se consideram responsáveis pelos seus dados inseridos nos aplicativos e programas. 54% delas acreditavam que a responsabilidade era dos provedores da internet e 39% das pessoas achavam que a responsabilidade era dos apps que elas utilizavam. E além desses números, tipo, esses 39% que achavam que não era dos apps, que devia ser muito maior, né, já que o aplicativo é a nossa maior forma de onde nós mais comunicamos e inserimos dados, né? Devia ser muito maior. Também tem 70% das pessoas que não sabem como se proteger como de possíveis invasões, como fortalecer sua senha, seus dados ou algo do tipo. Os data centers também são muito utilizados as IAs, porque eles cada vez está tendo mais fluxo de armazenamento para eles, né? E eles estão tendo que se virar com tudo isso. Cada vez mais vai aumentando o número de dados inseridos na internet. E com isso eles estão usando as IA para agilizar o processo, para dificultar também possíveis invasões hackers, já que a IA organiza onde que vai cada coisa e só ela sabe onde está. E também ela diminui o custo, coisas do tipo, e faz com que essa função, essa operação de data centers possa se expandir mais, já que tem muitos dados sendo inseridos na internet, né? Outra coisa que preocupa também nas coletas de dados é os vazamentos de dados, já que cada vez mais os dados estão centralizados em uma única empresa, né? Geralmente uma grande empresa tecnológica. Os vazamentos de dados concentrados numa grande empresa geralmente vaza muitos dados pessoais e isso é uma vulnerabilidade, né? As IAs também tentam controlar isso, achar métodos diferentes, inserir em alguns locais diferentes e tal, mas isso é algo bem preocupante. E agora, uma novidade é que em Santa Catarina, o nosso governador está vendo para implementar um software de reconhecimento facial através das câmeras de vídeo monitoramento. Isso, querendo ou não, é uma forma de coleta de dados, pois você sabe onde tal pessoa está, o horário, local, por quanto tempo ela foi para lá, quanto tempo voltou, para onde foi. E aí fica a pergunta, né? Privacidade ou segurança? A gente sempre tenta conciliar os dois, né? Mas será que não vai chegar num ponto onde que a gente vai ter que escolher um ou outro? Porque ao mesmo tempo que você vê uma forma de segurança, você também pode ver uma forma de uma certa invasão de privacidade, não tão agressiva ainda, mas a que ponto isso pode evoluir? Olá, agora a gente vai ver um pouquinho sobre deepfake. Vamos começar aqui com o vídeo do Tom Cruise. It's it's a little embarrassing, you know. It reminds me, I was once in Russia. I ran into Gorbachev. He said, "You know, Mr. Movie Star, are you nervous?" I said, "No, Mr. Gorbachev, I'm not nervous. I don't." He goes, "Well, remember how much a polar bear weighs." I said, "Polar bear?" He said, "Enough to break the ice." E após ver esse vídeo do Tom Cruise, né, a gente vai continuar aqui para um próximo vídeo que vai nos explicar que, na verdade, isso não é um vídeo do Tom Cruise, e sim um vídeo de um ator, e que a deepfake vai criar essa aparência, né, esse rosto,
e vai nos enganar, né? A gente achando que realmente é o ator, né? Famoso. Então a gente vê que do lado esquerdo tem o ator e do lado direito o resultado. Então, qual que é a ideia do deepfake? A deepfake, na verdade, é uma tecnologia que usa inteligência artificial para criar vídeos falsos de pessoas famosas. E para ela conseguir fazer isso, ela utiliza um vídeo que já existe. Mas como que funciona, né, deepfake? Que nem dito anteriormente sobre inteligência artificial, esses sistemas inteligentes, eles aprendem a aprender, né? Eles conseguem estudar, aprender. E o que ela faz é basicamente isso. A deepfake, ela estuda vídeos de pessoas famosas. Então, para fazer esse vídeo do Tom Cruise, essa deepfake, essa tecnologia, ela ficou estudando milhares de vídeos de trejeitos, de como ele age, de como ele se porta, de como ele fala, para poder, no final, ter a capacidade de reproduzir isso em um outro vídeo. Então, além de existir isso para vídeo, né, para ver como é que a pessoa se porta em imagens, em vídeos, também tem para voz. Então, cantores que já são falecidos, né, voltam à vida, de certa maneira, com músicas novas com a sua voz, né, que seria impossível de ser feito se não fosse pela deepfake de voz. Isso traz muitas preocupações para a gente, e a maior delas é justamente para a nossa democracia. Por quê? O TSE ele já está preocupado com isso e ele já publicou um vídeo, né, assim, avisando sobre os problemas e as preocupações que a gente tem que ter acerca de vídeos estranhos, de algumas alegações estranhas de políticos, porque pode ser um deepfake. Então, ao mesmo tempo que essas inteligências artificiais podem ser utilizadas, né, para ajudar, por exemplo, na criação de dispositivos que conseguem rastrear os nossos movimentos, por exemplo, para deficientes e tudo mais, a gente também tem um problema de as pessoas se passarem por outras, né? Por exemplo, para espalhar fake news. Então, o deepfake traz uma preocupação enorme em relação a isso. Vou começar a falar sobre ética relacionada às inteligências artificiais. Em novembro de 2019, na sessão da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a UNESCO, teve início um processo de 2 anos para elaborar o primeiro instrumento mundial de definição de padrões sobre a ética de inteligência artificial. Até o momento, a organização conta com a participação de mais de 155 países e o documento deverá ser apresentado no final de 2021. Vou falar também sobre um pouco da ética relacionada aos carros autônomos. Em 2018, nos Estados Unidos, uma motorista de segurança no volante de um veículo de teste da Uber, um veículo autônomo, atingiu e matou uma mulher nos Estados Unidos. Depois desse incidente, foi levantado um debate importantíssimo de quem é a responsabilidade quando há um dano causado pela inteligência artificial e como seria aplicada a punição. Nesse caso, a Uber ficou isenta de punição e quem está em julgamento, ainda não foi julgada, é a motorista de segurança. Agora dando mais detalhes sobre esses acidentes de carros e veículos autônomos. Informações do Departamento de Trânsito dos Estados Unidos indicam que o erro humano é determinante em 94% dos casos de acidente de trânsito, enquanto apenas 2% para falhas mecânicas e 4% para outras causas. Já sabemos que as falhas humanas são muito mais frequentes do que as falhas ocasionadas pelas máquinas. Qual o problema então em se produzirem e utilizarem mais carros autônomos? Segundo uma pesquisa da revista Science, a respeito do que as pessoas priorizam no caso de segurança de um grupo externo versus segurança dos passageiros do carro, os entrevistados concordaram que salvar o maior número de pessoas é o correto do ponto de vista ético, mas sinalizaram que não comprariam um carro programado dessa forma. Ou seja, do ponto de vista econômico, é inviável a produção de veículos dessa forma. Inteligência artificial no tribunal agora. Muita gente se pergunta se uma IA como juíza de um tribunal faria sentido, se é algo ético de se fazer.
Na Estônia, existe um projeto de uma inteligência artificial para exercer justamente essa função. Ela seria responsável por resolver pequenas causas, no valor de até 7.000 euros. Isso seria bom para o governo da Estônia desafogar o trabalho de juízes e funcionários do tribunal. Mas o projeto ainda está em estágio inicial e também, caso o réu deseje, ele pode recorrer a um juiz humano, caso ele não ache justa a sentença que a IA deu. A princípio, essa ideia da inteligência artificial como juíza parece uma ótima ideia, e talvez realmente nesse caso da Estônia seja. Mas, por exemplo, se uma inteligência artificial desenvolvida para julgar crimes ter como banco de dados as condenações dos Estados Unidos nos últimos 50 anos, ela poderia facilmente se tornar uma inteligência artificial racista, já que o sistema judiciário dos Estados Unidos é racista. A fim de evitar que esse tipo de coisa aconteça, é necessário um estudo profundo sobre as bases de informações que serão dadas à IA, além de um estudo sobre como seriam feitos os julgamentos da IA e se eles seriam realmente justos. Então, a gente termina aqui a nossa apresentação e a gente conclui que, como ferramenta, como tecnologia, a IA pode ser utilizada tanto para o nosso bem quanto para o nosso mal, infelizmente. Aqui estão as referências do nosso trabalho. E muito obrigado.